Brasil. Quando eu era pequeno, lembro de escutar que o Brasil era conhecido internacionalmente como um país pacífico, terra de amor e tranquilidade, um povo hospitaleiro. À medida que fui crescendo, fui vislumbrando um outro Brasil. O Brasil que desrespeita indígenas, quilombolas, pessoas trans. Um Brasil que não soava com hospitalidade. Um Brasil cujo tribunal sempre esteve pronto para absolver os ímpios. E mesmo a cidade, que possui uma estátua de Cristo no seu corcovado, não se encontra imune ao toque do pecado dos ímpios. No dia 27 de julho de 1979, nascia Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco. Nasceu no Complexo da Maré, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Marielle, que ficou conhecida por sua voz altiva na luta pelos direitos humanos, encontraria essa voz na juventude, ao perder uma amiga por conta do fogo cruzado entre policiais e traficantes. Obrigada, eu acho que esse é o lugar do parlamento que a gente disputou tanto e do lema que a gente trata do eu sou porque nós somos inclusive nas diferenças. Agora, o debate da UERJ ontem, muitos de nós estávamos ontem na UERJ, é fundamental. Então, ter uma frente parlamentar que dá conta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, ou da UESO, na Zona Oeste, transcende, como disse o prefeito, as ideologias partidárias. De todo caso, não transcende as divergências que nós teremos e utilizaremos muito essa tribuna para a defesa e para a valorização do que a gente entende que nos trouxe até aqui. A filosofia Ubuntu, que fala do debate da negritude, é uma relação onde ultrapassa o personalismo, onde o lugar fundamental é o da res pública e o lugar da coletividade, de trabalhar e pensar no outro, para o outro, com o outro. Acho que também no diálogo com a bancada que se coloca de maneira cristã, do Anel de Tucum, que fala da valorização da vida do pobre. Então a gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero, saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes. Marielle foi eleita vereadora em 2016 pela coligação Mudar é Possível, formada pelo PSOL e PCB. Tinha expectativa de ultrapassar 6 mil votos. Recebeu 46.502, sendo a quinta mais votada da cidade do Rio de Janeiro. Isso é autorização da sociedade. Só que os ímpios que assolam o Brasil não deixariam a vereadora concluir seu primeiro e único mandato. Na esperança de apagá-la e apagar a sua atuação, os ímpios agiram. Olá, boa noite para você. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Os crimes mobilizaram autoridades e repercutiram no mundo. A Procuradora-Geral da República pediu que a Polícia Federal investigue os assassinatos, mas o ministro da Defesa disse que confia na Polícia Civil para apurar o crime. Marielle e o motorista foram perseguidos na noite de ontem, depois de participar de uma reunião com mulheres negras. 14 de março de 2018. 13 disparos. 4 acertam a Marielle na cabeça. E ao menos 3 acertaram o motorista, o Anderson, nas costas. A assessora de Marielle conseguiu sobreviver. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Segurança no Rio de Janeiro enfrenta sua pior crise às vésperas de completar um mês da intervenção federal. Assassinato de vereadora do PSOL que denunciava violência de policiais militares é destaque brasileiro na imprensa internacional. Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, viaja ao Rio de Janeiro agora à tarde e coloca a Polícia Federal na investigação. O principal suspeito é de que Marielle Franco tenha sido executada. Isso, e esse é o Minuto Futura. Morreu no Rio de Janeiro a vereadora Marielle Franco. Ela foi assassinada a tiros na noite de quarta-feira, 14 de março, quando o carro que ocupava foi atingido por disparos, que também causaram a morte do motorista Anderson Gomes. No Brasil, mais intolerância no feriado cristão.
um tapete de serragem que ilustrava a figura da vereadora Marielle Franco, assassinada por milicianos no Rio de Janeiro. Pois bem, esse tapete foi pisoteado e destruído por uma agente da Guarda Civil em Ouro Preto, Minas Gerais. O vídeo que mostra o guarda municipal chutando e desmanchando de uma forma desrespeitosa a homenagem a Marielle, esse vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e causou indignação. Não se sabe de quem partiu a ordem de destruir a homenagem, o tapete de Marielle Franco, se da polícia ou se da igreja. Mas apesar dessa flagrante violência simbólica da Guarda Municipal de Ouro Preto, até agora nem a Prefeitura nem a Arquidiocese de Mariana se desculparam por esse lamentável ocorrido. Há exatos 100 dias, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Até agora, a polícia não descobriu quem cometeu o crime. A vereadora combatia a violência policial no Complexo da Maré. E como se não bastasse os 13 disparos que culminaram na morte da vereadora e de seu motorista, pessoas começaram a disparar as mentiras criadas pelos ímpios para manchar a reputação de Marielle. A verdade é que Marielle não era contra a polícia. Sua luta era contra a truculência de alguns policiais. O coronel Robson Rodrigues, em uma entrevista à rádio CBN, desmentiu as mentiras sobre Marielle. Contou que ele a conheceu antes dela ser vereadora e que eles tiveram diversas reuniões, tanto para abordar sobre as ações dos policiais no Rio, quanto para tratar como ela poderia ajudar policiais que são vítimas de assédios e dentre outras formas de violência. Niterói também já foi palco da ação dos ímpios. Em 2011, a juíza Patrícia Scioli foi executada com 21 tiros. A razão? Mandou prender policiais milicianos. Outro momento de não gentileza na pátria amada gentil aconteceu em 2015, quando o ambientalista de 54 anos, Raimundo Santos Rodrigues, foi executado com 7 tiros e golpes de facão, em uma emboscada no trajeto entre os municípios Bom Jardim e Buriticupu, no Maranhão. Patrícia e Raimundo também eram Marielle. Também tiveram suas vozes ceifadas pelas ações dos ímpios. Marielle morreu, foi assassinada. No entanto, ao matarem Marielle, os respingos de seu sangue e seu suor foram viajando com o vento, ao ponto do caso ser conhecido internacionalmente. Mataram-na para ter o seu silêncio, e encontraram mais de 1000 vozes para falarem dela e perpetuarem sua luta.
dois presos pelas mortes de Marielle e Anderson vão passar essa noite na Delegacia de Homicídios. Mas, segundo o Ministério Público, a Justiça já determinou que eles sejam transferidos para um presídio federal fora do estado. Rony Lessa e Elcio Queiroz só voltaram para a Delegacia de Homicídios no fim da tarde. O motorista que dirigiu o carro de onde partiu os 13 disparos foi identificado como o ex-policial militar Elcio Queiroz. E o acusado de ter feito os disparos é o sargento aposentado Rony Lessa. Rony Lessa comprou pela internet um equipamento para rastrear veículos com bateria de longa duração. Também pela internet, Rony pesquisou sobre a utilização de adesivos anti-radar, usados para ocultar placas de veículos. E procurou ainda informações sobre um aparelho chamado jammer. De acordo com as investigações, isso sugere que Lessa pensou em utilizar um jammer para bloquear sinais de telefonia móvel e dificultar a localização dele e de possíveis cúmplices via antenas celulares no trajeto e no local do crime. Há uma questão que continua em aberto, e mais de 1000 dias se passaram. Uma questão que não foi solucionada com a identificação do suspeito de atirar e de dirigir. Uma questão que embasa a frase, são mais de 1000 dias sem respostas. Quem mandou matar Marielle? A quem interessava a morte de Marielle? Quem se sentia incomodado com os atos de Marielle ao ponto de mandarem executá-la? Quem mandou matar Marielle? Lessa no dia do crime. No meio da tarde, Elcio Queiroz foi flagrado se deslocando do Engenho Novo, onde mora, para a Barra da Tijuca pela linha amarela. Ele se dirigiu às imediações da casa de Rony Lessa, no condomínio Vivendas da Barra. Por volta das 5 da tarde, as antenas de telefonia celular pararam de captar o sinal do telefone de Elcio. As investigações apontam que ambos ficaram sem sinal de telefone no mesmo período. Supostamente, os aparelhos foram colocados em modo avião. O sinal só voltou a ser captado às 10h11 da noite. Neste horário, Marielle já estava morta. Quando era pequeno, lembro-me de pensar no Cristo Redentor, de pensar o quanto o Brasil era um país abençoado e de escutar que Jesus era brasileiro. Quando o tempo passou e aquela ingenuidade foi rompida, vislumbrei um outro Brasil. Um Brasil em guerra. Uma guerra entre os ímpios e os gentios. Uma guerra que às vezes elimina simbolicamente, às vezes fisicamente. Uma guerra distante de terminar. Os ímpios gritam por hegemonia, mentem e matam. No entanto, não devemos parar, tampouco nos silenciar. E talvez mais de 1000 dias sem respostas dos ordenadores do crime nos aguardem. Mas devemos estar cobrando e protestando das mais diversas formas. Porque ela faria assim. E juntos, nós somos mais de 1000.